Eu vou contar um pouco por alto o que eu tô passando, tá? Porque acho que ainda não é assim o momento de mostrar detalhes, nada disso, até por uma segurança jurídica e psicológica. Eu tô com transtorno de ansiedade generalizada, afastado do trabalho há quase 10 meses. E recentemente eu tive um pior a partir de um certo episódio que eu vou contar por alto para vocês entenderem o que eu tô passando. Eu sou professor de filosofia do Estado, né, concursado, e trabalho em duas escolas. E eu passei por uma situação que eu acredito, que eu imagino que seja assédio moral, e que se confirma quando eu pesquisei e comecei a estudar seriamente sobre o assunto. Até aí, tudo bem. Fui abrir um processo administrativo, tá rolando. Mas em torno desse assédio moral, ou seja, como instrumento para a efetivação desse assédio moral, há indícios razoáveis de certos crimes graves. E quando eu fiz isso, essa denúncia, o órgão ao qual eu fiz essa denúncia começou a desenvolver um comportamento que parece ser um comportamento atípico, né, para esse tipo de situação, né? Ou seja, enquanto o meu processo já está durando 9 meses de análise, em 39 dias, um processo que foi aberto contra mim, completamente infundado e sem lastro na realidade, foi assim, rápido, né? Inclusive eu fui até notificado para me explicar rapidamente tudo. E recentemente eu fiz uma pergunta em ouvidoria, por que que esse órgão parece ter se omitido em relação a esse tipo de denúncia que eu estou fazendo, e outras denúncias aí infundadas contra mim foram tão rápidas, né? E também acionei o Ministério Público também, né? Então eu estou atrás de perguntas, eu estou atrás de respostas, né? Atrás de refutação. E aí, semanas depois que eu fiz essa denúncia no Ministério Público, o meu story, né, foi visualizado por uma pessoa do alto escalão desse órgão. Ver um stories é algo ilícito? Não, claro que não. Mas no contexto onde um servidor está fazendo uma denúncia grave, né, de possível omissão daquele órgão, que ele está afastado por transtorno de ansiedade generalizada, justamente por causa disso que aconteceu. Então, nesse contexto, é juridicamente relevante esse tipo de comportamento, né? Foram mais de um stories, foi outro também. E como lá na rede vizinha, quando vejo, né, eu sigo logo direto, né, eu solicito a amizade, a solicitação da amizade também foi recusada, né? Claro, a pessoa tem todo o direito de aceitar ou recusar, não é isso que está em questão. Mas a questão é que se queria alguma comunicação, acompanhar meu conteúdo de esoterismo, de cabala, teria aceitado, né? Então, isso dá um sinal de que a ideia era só olhar, né? E tudo bem, eu entendo que isso não é um sinal de força, isso é um sinal talvez, de contenção, né? Mas, que queira ou que não, isso para quem está com transtorno de ansiedade acaba afetando de uma maneira muito, muito involuntária, mesmo que você não queira, né? Porque você fica tentando antecipar sinais e fica pensando muito naquilo, passa o dia pensando naquilo, escrevendo sobre aquilo, e aí você de madrugada está escrevendo e lançando textos para ouvidoria, para isso, para aquilo, Ministério Público. É mais ou menos nisso que eu tô, né? Mas eu acho que vai dar certo porque eu sou um mestre em filosofia do direito, né? E o que eu estou buscando é respostas. Eu sou um intelectual público, eu sou conhecido no mundo da magia, do esoterismo, da filosofia. Eu sou bem relacionado, então o que eu estou procurando é respostas. Eu estou fazendo perguntas e estou cumprindo meu dever de servidor público de denunciar aquilo que eu acho que são irregularidades, né? Já estou com advogados também, estou sendo acompanhado de uma certa forma, né? De uma certa forma, estou sob o olhar do Ministério Público, já está ciente do que está acontecendo, a CGE também, a Coordenadoria Geral do Estado. Mas é isso. Então, isso é um resumo por alto do que eu tô passando. E eu tô escrevendo, vou começar a escrever um livro sobre isso. Eu vou transformar isso em um livro. Porque eu acho que tem muitos ensinamentos aí sobre a questão do poder e das instituições, né? Até questões iniciáticas, né? De como se atravessa uma possível perseguição institucional, né? O título seria O Grito do Céu, em lembrança do Arcano 16 da torre, né? Tipo, o raio que destrói as ilusões, né, do poder ali das instituições.
É isso, então eu não gostaria de entrar muito no assunto, em detalhes, porque eu acho que é um tanto delicado, até para mim também, pela minha condição psiquiátrica no momento, mas para dar um tom para vocês do que está acontecendo. É isso. Se quiserem comentar aí, podem comentar alguma coisa.